Shalom a todos, aleluia. Estamos aqui com mais um programa com o canal Conhecereis a Verdade vos libertará. E com este canal, nascidos de Yausha, nós estamos na segunda parte aqui sobre estudo sobre os Melahim. Na ordem gramatical nós conhecemos com o nome de Melachem, ou no gregoriano Melahim. Dentro desse estudo eu quero, para quem não me conhece, me apresentar. Meu nome é Wallace Carvalho, moro em Manaus, Amazonas, e sou conhecido nas redes sociais como Yausha Wallace Yau, né? Pode me chamar de Wallace Yau, assim fica muito bem. E eu quero te saudar com a salvação eterna, que é Shalom. Shalom, 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 assim como a palavra paz, que é um símbolo cruz de cabeça para baixo, quer dizer tratado de sangue. Então por isso nós saudamos com Shalom, que é o nome da cidade edificada com o nome do Eterno, né? Shalom, salvação eterna, aleluia. E nós estamos hoje com um participante, nosso querido Yaldi Anderson de Souza de Yau. E esse meu querido participante, ele mora em Manaus, Amazonas também. Nós estávamos aqui batendo um papo e eu convidei ele para fazer parte aqui conosco. E quero que ele fique à vontade, se ele quiser falar, saudar, nos cumprimentar, ele fique à vontade, ok? Estamos juntos aqui para fazer, né? Tá acompanhando aqui o vídeo. Exatamente, né? O assunto, esse aqui já é a parte 2. Nós começamos com o vídeo 1 de 1h20, falando sobre zanguetos e falando sobre a construção do Templo de Salomão, sobre os Melahim. Agora falamos um pouco sobre som, falamos um pouco sobre também Solemão. E eu quero começar esse primeiro tópico, né, com um pouco do vídeo de Solemão. Você conhece como Salomão, só que esse nome Salomão é um nome corrompido. O nome origem dele é Solemão, no hebraico moderno, a qual ele já estava presente no acontecimento da vida dele, e Suleiman em aramaico, tá? Vou soltar um pouco do vídeo aqui para a gente começar com um pouco do vídeo dele, e depois eu vou ler sobre um pouco da sua história, ok? Vamos soltar o vídeo. Salomão é um homem que tem sua história contada na Bíblia. Ele era filho de Davi e foi o terceiro rei de Israel por volta de 1000 anos antes de Cristo. Salomão ficou conhecido por ser o rei mais rico e sábio. A sua riqueza e sabedoria impressionavam até mesmo outros governadores da época. A Bíblia relata um dos valores do total de riquezas que o rei Salomão recebia anualmente. O
peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de 666 talentos de ouro. O talento de ouro ou prata. Atenção, atenção. Eu acho que percebeu, né? Nós estamos rodando aqui o vídeo. Ele recebia um talento na medida de qual número? 666, né? Não é isso? Tá aqui. 666 talentos de pratas, né? Era isso? 666 talentos de ouro. Isso tá aqui, tá escrito aqui. Agora é interessante mencionar que nós estamos desconstruindo acerca do número 666. Então as pessoas dizem que ele era bruxo, que ele foi o pai da Goétia. O que é Goétia? Goétia é a bruxaria, a feitiçaria e a magia. Mas dentro do que nós estamos desconstruindo, nós, nascidos da salvação, nascidos de Yahshua, nós estamos mostrando que o número 666, ele é um número do tetagrama, que muitos dizem que é o tetagrama, que não é sagrado. Mas nós temos mostrado que o tetagrama Yud Re Vav Re YHWH, o 666 é uma chave que sem essa chave nenhum governo, nenhuma entidade, nem um ídolo que hoje tem falado se ergue sem essa chave do 666. É interessante você entender o que é o 666. O 666, ele é o Ofir. Nós vamos ler sobre a terra de Ofir daqui a pouco. E o Ofir, ele é as digitais de Yahweh. Poxa, até isso já a tecnologia já conseguiu descobrir. As digitais de Yahweh, ela é exata, ela é única e verdadeira e não tem igual. Poxa, mas como é que você sabe disso, né? Yahshua Wallace Yahweh. Bom, eu sei disso e afirmo através de estudo de pesquisa que você encontra essas digitais na tua própria mão. Cada um dedo teu, ele contém Ofir, que é as digitais, que é o símbolo do 666, estão nas tuas digitais. O 666, ele é formado também por 4 letras, que é o Yud Re Vav Re YHWH, o tetagrama sagrado. Esses números são 4, esses números são letras. Esses números, eles são também o DNA. E o DNA, ele está dividido no teu corpo humano em 4 partes: cabeça, tronco e membro. E se divide em cabeça, o tronco, o membro e as pernas. As pernas é a 4ª letra, que é a letra muda. Por isso pronunciamos o nome do Eterno Criador Soberano, Yahweh. Isso é uma pequena demonstração. Eu ainda vou fazer só sobre o 666 para desconstruir de vez sobre isso aí, tá? Mas como eu peguei esse gancho, eu quis logo mostrar este fato, que é uma realidade para os momentos de agora que está acontecendo. Aleluia. 6 talentos de ouro. O talento de ouro ou prata era a unidade de moeda antiga usada para grandes quantidades de dinheiro. E para saber quanto Salomão recebia por ano, é necessário entender quanto o talento de ouro, moeda da época, valeria hoje. Um talento de ouro equivale a 36 quilos de ouro atual. Tem um vídeo que Então, fala os sobre 660... Um vídeo
Eu te enviei no Messenger. Ah, você tem Sei se vídeo você que já fala. assistiu. Só que não diretamente, ela aparece, mas não, eles não falam sobre ele. Ele tá na criação. Ele fala de um ser inteligente que criou o mundo. Isso, Que- eu tenho. Tem, né? É Tem, eu já interessante, vi. realmente aparece. Esse 66 ele fala, né? A matemática, né? Como é que aparece, tá até no nossa cabeça, né? Tem aquele círculo, né? Aquele redemoinho, né? Isso, é o redemoinho. Que é Isso, um 6, que é um 6, né? Isso aí você confirma? Tem base, confirmo. sei que Isso, o 666. na orelha, na orelha também, O né? 666, o Ofir, ele está ligado dentro do entendimento, na cabeça tem aquele redemoinho do cabelo, nos dedos tem o redemoinho das digitais, tá entendendo? Então, no nosso DNA contém o nome IAL. Então, na nossa célula, em todo o nosso ser, nosso movimento, nosso sincronismo, é IAL, é o Criador, é o Eterno. Então, por isso que eu te fiz uma pergunta no particular sobre, ainda bem que você está procurando o caminho do encontro com IAL. Aí você disse sim. Sim. Então eu não quis esticar a conversa, mas eu vi que você era a pessoa certa para conversar, porque eu disse assim, então, o primeiro encontro que você terá com IAL é quando você procurar se encontrar consigo mesmo. E quando você se encontra com você mesmo, aí você se encontrou-se diretamente com IAL, porque ele habita em você. Você é o Ohol, IAL. Não é assim que ele fala? Não saber vós que não habito em templo feito por mãos de homens, porque templos é construção. Ele habita aonde? Ele habita em nós. Ele não habita em igreja, porque igreja é igresia, é sair para fora. Templo é construção. Então onde é que ele habita? Não saber vós que sois o meu Ohol IAL. Isso aí é transliteração minha. Isso aí é a raiz da fala humana. Tu não encontra a Bíblia que fale isso. Então não saber vós que sois o meu Ohol IAL e que não sou de vós mesmo, e sim de IAL. Então isso é nós. Nós fomos criados por ele. Quando ele diz passamos imagem e semelhança, ele quer dizer o quê? Que nós sejamos assim como ele, como? Na aparência, na cor, nos olhos, na estatura, no cabelo, não negativo, na atitude. Nós sejamos nas palavras, nas pronúncias, na consciência, que nós sejamos semelhante a ele aonde? Eternamente. Aí a igreja cria salvação, cria o inferno, cria Satã, cria o diabo, cria demônio, cria heresias de filho, cria heresias, entendeu? Coisas que sem cabimento, miticismo, mas aqui nós vamos procurar, como ele fala sobre Melahim, desconstruir, tá bom? Vamos puxar mais um pouquinho do vídeo? Ok. Né? Vamos correr mais um pouco para frente? Vamos lá. 36 talentos de ouro que Salomão recebia é o equivalente a 23.976 quilos de ouro atual. O valor vídeo do não grama aparece do aqui ouro pra esse mim. mês É normal? foi cotado a R$ 142. O vídeo ele só tá aparecendo aqui pra mim, no caso tu tá só ouvindo, mas daqui a pouco, quando nós formarmos o vídeo, aí você vai ver o que você tá escutando, tá? Tá. Junto com a tua participação. O áudio tá bem baixo aí. Tô só te passando que não tô conseguindo acompanhar o áudio também. Mas vai sair normal. Na Tá hora ok. da gravação vai sair normal. Principalmente a tua participação também, tá? Ok.
Vamos lá. Uma das maiores cotações nos últimos anos. Sendo assim, uma pequena barra de ouro de 100 gramas equivale a 14.200, ou ainda 1 quilo de ouro a R$142.000. Então, multiplicamos os gramas de ouro de Salomão e chegamos ao valor atual. Hoje, Salomão receberia o equivalente a R$13.404.592.000. Com valores tão distantes da realidade da maioria, você consegue imaginar o que poderia fazer com tanto dinheiro? Então, vamos lá. Um dos carros mais caros do mundo em produção é o Bugatti Veyron, vendido por mais de 12 milhões de reais. Com o que Salomão recebia, seria possível comprar ao ano 283 unidades dessas raridades. Bom, vamos aqui para uma leitura breve. Vamos fazer aqui uma leitura breve, né? Para entender o que eu estou querendo explicar. Até agora eu estou mostrando aqui a grandeza do que seria o rei Salomão nestes momentos de hoje, né? Estamos aqui no estudo chamado Melahim, parte 2. Então, 2ª Crônica, capítulo 9, a rainha de Sabá visita o rei Salomão. No versículo 9 de 2ª Crônica, diz que a rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi a Jerusalém. Claro que isso aqui é um texto transliterado por o Wallace Yao. Lá é Jerusalém, corrompido, porque Jeru, o que tem a ver com o nome do Eterno? Jeru, né? Yahu. O que tem a ver com o nome do Eterno aí? Nada. Nem Yahu, nem Jeru, né? Nem Yahu, nada. Isso aí não tem nada a ver com o nome do Eterno. Agora, Iau tem. Iau é o Eterno. Shá é salvação. Lém é eterno. Iau é o nome do Criador. Shá é salvação. Lém é eterno, tá? Então, aqui nós falamos na raiz da fala humana. Essa é a origem. Então, a rainha de Sabá soube a fama de Salomão e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela pretendia surpreendê-lo, claro, né? Com perguntas que ela tinha já bem treinada em fazer para ver se realmente ele era sábio. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro, né? E pedras preciosas, foi até Salomão e lhe fez todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Agora eu digo, isto é fruto do Ruaial. Quem é o Ruaial? Observação. Nos livros cabalísticos, Taná, Zohar, Talmud, a Torá, você vai encontrar esses nomes, né? Como Rush, Ruka, Ruha, ou até mesmo Espírito Santo de Deus. Sabe que a palavra Deus é Zeus, é Theos, então não tem nada a ver, né? Vendo que a sabedoria de Salomão, bem como como o palácio que ele havia construído, claro que tudo que ele construiu foi com o poder de Iau.
Muitas pessoas, como no primeiro vídeo mostrou, que pessoas dizem que foi com a participação de demônios. A palavra demônio não tem nada a ver com Melahim, tá? A palavra diabo não tem nada a ver com Melahim. Satanás não tem nada a ver com Melahim. Rassatã não tem nada a ver com Melahim, que é Melachem, tá? Então isso aí a gente já desconstruiu no primeiro vídeo que você não assistiu. Então pega no nosso canal, você assiste a primeira parte e aqui nós vamos em frente. O que era servido em sua mesa, o lugar de seus oficiais, os criados e os copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Iau, ela ficou impressionada, né? A forma como ele tratava todos de formas incomum. Então por isso que eu coloquei o vídeo, para você entender que como que uma pessoa dessa tão abençoada, tão rica, tão poderosa, a qual nunca fez guerra, nunca derramou sangue de seus inimigos, mas que todos vinham e deitavam ouros e ofertas para ele, fazendo paz e união com ele, a qual ele regeu todo a Adamar com seu governo sustentado e criado com a sabedoria do Rua Iau, pelo Iau. Como que agora o governo religioso cria um Salomão, como está escrito aqui, ó, um Salomão corrompido, um Salomão bruxo, um Salomão diabólico. Cara, isso é para acabar. Então estamos aqui com toda a coerência mostrando o que você precisa saber. Veja aqui, ó. Disse ela então ao rei: tudo que ouvi em meu país, você vai já saber que país é esse, tá? Isso aqui que é a importância de eu estar lendo isso aqui. Em meu país. Muitos dizem que é a África. Presta bem atenção na mentira dos livros corrompidos. Tudo que ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me encontraram nem a metade, não me contaram nem a metade da grandeza da tua soberania. Ou seja, aquilo que ela viu não chegava nem perto, do que realmente é e era o poder de Iau na vida de Salomão. Tu ultrapassas em muito o que ouvi. Ninguém tem este conhecimento. Isso quem diz é eu, tá? Não está escrito lá não, no livro Bíblia não. Ninguém tem este conhecimento sem o Rua Iau. Ninguém consegue fazer isto sem o Rua Iau. Às vezes a pessoa diz assim: como é que o Wallace consegue essas coisas? Como é que ele consegue entender essas coisas? Meu querido, procura intimidade. Busca intimidade. E essa intimidade ela começa quando você procura a se desfazer desse vinho maldito chamado Apocalipse, capítulo 17, versículo do 1 ao 4. Qual é o texto que diz lá: e deu de beber a todos, e todos beberam e se embriagaram? Então procura ver aqui os textos que estão tudo transliterados. Se você for lá na sua Bíblia, vê lá essa parte, versículo 17 aqui, ó, lá no teu texto bíblico, não está escrito desse jeito. Veja como está aqui. Como devem ser felizes os homens da tua corte. Ela ficou imaginando o prazer que aquelas pessoas, o copeiro, né, os mordomos, os zeladores,
os camareiros, como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Poxa, ela já ficou com vontade ali, entendeu? De morar, de conviver com ele, né? Olha, bendito seja Iau, o teu soberano, que se agradou de ti e te colocou no trono dele para reinar pelo Iau, pelo teu Iau. Então, isso aqui são transliteração. Por causa do amor de... Claro, por causa da benevolência de teu Iau, né? Deixa eu corrigir logo isso aqui. Pronto. De teu Iau, criador, para com Iau Shalem, que é Iau Shaham, e do seu desejo preservá-lo para sempre. E essa palavra para sempre, meus queridos, você vê que desde Salomão ninguém se levantou mais com o poder, o conhecimento, o entendimento como ele. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão, né? Ele pôs um termo entre os reis de toda Damá, com o conhecimento, o entendimento dele, né? Aqui vai falar sobre as grandezas, sobre ele deu ao rei 4.200 quadros de 1.200 quilos, né? Vai falar sobre a grandeza, coisa que está passando agora aqui. E eu quero chamar a atenção para esse texto aqui, tá? Para esse texto aqui, né? Nunca se viram tantas e tais especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao Salomão. De onde que ela trouxe essas especiarias? Do seu reino. E onde é que é o seu reino? Os marinheiros de Irão. Quem era Irão? Amigo de seu pai Davi, seu progenitor. E de Salomão, amigos de Salomão, trouxeram ouro de Afir. Vou mudar aqui que é Ofir. Você vai saber onde é que é Ofir, tá? Onde é que é Ofir? Amazonas, Brasil. E também madeira de juniprestro e pedras preciosas. Eu tenho esse like, mas esse link aqui eu acredito que eu não vou colocar agora. Nós vamos correr em frente e vamos falar sobre Ofir, tá? O que é Ofir? Legal? Vou soltar mais um pouco aqui o vídeo para nós ouvirmos mais um pouco sobre a grandeza de Salomão. E aqui nós paramos aqui sobre a leitura. Com este valor também é possível comprar anualmente o Palácio de Buckingham, onde vive a rainha da Inglaterra, avaliado em pouco mais de 3 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, a propriedade tem 775 cômodos. Os empresários poderiam variar e muito entre as mais belas e caras gravatas do mundo, que levam 77 quilates de diamantes. Uma gravata dessas custa, em média, 360 mil reais. Por ano seria possível comprar quase 10 mil gravatas. Na cidade de São Paulo, casas à venda custam dezenas de milhões. Com 1.600 metros quadrados construídos em um terreno que equivale a quase um campo todo de futebol no Jardim Paulista,
está localizada a casa mais cara da cidade, avaliada em 56 milhões de reais. Agora, se os 13 bilhões, 404 milhões, 592 mil reais fossem aplicados na poupança, investimento que possui a menor taxa de rendimento no Brasil, Salomão teria uma renda mensal de 17 milhões, 22 mil e 960 reais por mês. Este valor exorbitante não seria um problema para Salomão, que poderia investir em 60 casas como essa. Com certeza hoje, Salomão surpreenderia também aos governadores e homens mais ricos do mundo. Na Bíblia diz assim: assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza quanto em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Muito bem, ficamos até aí e deu para entender a grandeza e o poder de Iau sobre a vida de um ser humano, quando ele entende, quando ele compreende quem ele é, o que ele é, né? E para falar um pouco sobre o Melahim, desconstruir aquilo que foi alimentado há centenas, né? Posso falar até milhares de anos, porque de Salomão para cá tem milhares de anos. É importante entender que denegriram. Quem que denegriu? O sistema religioso. Por que o sistema religioso denegriu? Porque ele não queria que você descobrisse a ciência do poder, da consciência do ser humano, a qual agora é que ele está chegando nesse entendimento. Então eu vou soltar um pouco aqui, deixa eu ver aqui quantos minutos nós estamos. Isso, estamos com 32. Eu vou soltar um pouco aqui sobre um pouco dessa consciência aqui do som que nós passamos no primeiro período e paramos exatamente aqui. Vou dar continuidade daqui para você entender o que é o poder do som. Mas ele tinha um poder, era no anel, era a coroa que tinha o nome Iau. Foi um anel que um anjo lhe deu, um Melahim. Mentira, mentira. Quando um ser humano se encontra com você mesmo, consigo mesmo, ele entende que ele é a chave. Ele tem todo o controle e o domínio de mudar tudo em sua volta. E é isso que a nossa querida amiga aqui, Maria Pereda, ela fala em seu vídeo sobre o som, o poder do som. É claro que ela não tem o conhecimento, o entendimento na raiz da fala humana, e por isso ela pronuncia nomes do governo religioso, nomes corrompidos. Então eu peço perdão desses vídeos que eu estou postando da Maria Pereda, mas dentro da ciência, que ela é uma formada em PhD, ela conhece muito bem do assunto, e por isso eu busco base dentro do conhecimento que ela tem e mostra e prova o que ela está falando diante de todos os documentos que ela confirma aqui, tá? Então peço a todos que prestem atenção. Vamos soltar aqui o vídeo de Maria Pereda, que é a tecnologia do som. Olha que maravilha, né? Bom,
conhecimento antigo, né? Tá voltando, é o atual, né? O antigo, né? Nunca foi antigo na realidade, né, Marília? O Tiger liga esses sítios à presença dos Anunnakis, porque eles são estranhos mesmo, né? Eles são muito grandes, eles têm dezenas de metros, alguns até mais do que isso, e eles são todos com formatos sônicos, ou seja, você... Exatamente, é importante pegar esse gancho aí sobre os Anunnakis e entender que em breve estaremos fazendo vídeos sobre estes seres de média de 6 a 8 metros de altura, 15 metros, até com 25 metros de altura. E temos aqui como dizer por que eram tão grandes assim e que existiram, é um fato, não tem como desmentir. Agora, são filhos de quem? Como surgiram? E por que estavam aqui? Então é interessante conhecer o que nós estamos falando sobre a raça, né? Sobre o que realmente agora Maria Pereira também está falando sobre a regeneração da consciência da raça humana. Aleluia. Você percebe que é uma conformação onde uma vibração geraria um potencial de energia, e ele chegou até medir potenciais de energia, trazendo muitos cientistas para o local. O menos interessante é ver que a pesquisa é feita só por cientistas independentes. Acadêmicos não tocam nesses assuntos, por incrível que pareça. É verdade. Bom, Maria, que instrumentos ou artefatos eram utilizados pelos povos antigos de forma a aplicar a tecnologia do som? Vou falar uma frase de efeito para a gente falar disso, né? Há milhares de anos atrás, estando o profeta Daniel na presença de Nabucodonosor em um zigurate, ele fez uma impressionante revelação. Atualmente, o aprendizado e ensinamento sobre as estrelas e a alma estão separados, mas o tempo virá quando esses dois ramos conceituais serão apenas um, e assim haverá um Deus sobre a terra e uma só nação. A questão é, olha a frase dele, se nessa época bíblica, né, do Antigo Testamento, já consideravam perdida essa tecnologia que juntava o esotérico à ciência, o que dizer de hoje em dia, né? Que é mais perdida ainda, mais difícil. Então, enquanto esperamos pelo retorno assim, dessa antiga sabedoria, gravuras e escrituras dos antigos atestam ter sido uma realidade do passado do homem. Tem existido alguns milhares de anos antes dessa frase ser dita pelo profeta Daniel. Esse conhecimento unificado foi perdido no tempo. Existem muitos objetos e instrumentos que estão gravados em figuras ou descritos na história do mundo. Para os sacerdotes e faraós iniciados do Antigo Egito, você tinha um muito interessante, que eram os bastões de Horus. Esses bastões, Horus carregava sempre na mãozinha fechada, eles tinham mais ou menos um tamanho de 20 centímetros pelas imagens, gravuras e pinturas, né? São cilindros que aparentavam ser ou metálicos ou de pedras, possivelmente cristal de safira, essa é a minha opinião, pela descrição similar até que veio posteriormente dos judeus da Shetiá, da pedra safira. Eu acho que isso foi trazido do Egito, de um conhecimento egípcio do cristal de safira, que foram ferramentas que permitiram o iniciado, tanto o sacerdote como o próprio faraó, ultrapassar barreiras até da morte, não apenas no sentido figurado, né, uma projeção de mente. Os mestres iniciados que faziam uso desses bastões do deus Horus, do mesmo tipo que o deus Thoth, também tinha algumas imagens, mostram Thoth com um cajado duplo, né? Então os bastões de Horus são duplos, um para cada mão, exatamente para controlar a circulação da energia em volta e ativar um estado de consciência assim aumentado. O bastão do rei do deus Thoth seria a mesma coisa. Por outro lado, também condutor de energia eletromagnética, é similar ao que se fala da Shetiá dos judeus. Esse cajado ou esse bastão recebiam conhecimento e sabedoria através deles para se utilizar das habilidades e da capacidade humana. Então, através desses bastões, ele aumentava a conexão com o divino e a mente divina, onde tudo se sabe. Esses bastões equilibravam frequência harmônica do corpo com a Terra, frequentemente elevando para ondas gama, que ondas gama a gente fala em 40 Hz,
aproximadamente, estimulando o sistema nervoso, imune, aumentando a energia, a harmonização energética, o que eles chamavam de Ba e Ka e Ak, que depois vieram os judeus falando em Kabbalah, mas saiu dos egípcios Baka-Ak, ou Baka-Lá, né, como falavam depois. Tal como Ba correspondia à alma, Ka se referia à força vital e Ak à força divina. Então o equilíbrio da alma com a força vital, com a força divina. Interessante entender a Cabala, entender o que ela está explicando aí, que isto é e sempre foi o poder do Eterno, do Criador soberano, se comunicando com o ser humano. Em todas as raças, em todos os seres, em todas as religiões, a gente observa que existe a presença do Eterno, Criador, não de extraterrestre, não de seres extraplanetários, como até mesmo em alguns vídeos da Maria Pereira, ela já fugiu para esse lado aí da ufologia. Mas você observa que existe um ser controlador, né? E ninguém age, ninguém faz sem essa parte do Eterno Criador. Aleluia. Depois foi transformado em Kabbalah, que é o Baka-Ak dos egípcios. Para o uso da expansão da consciência, eles faziam, ao segurar esses bastões, eles adentravam na câmara central das pirâmides, onde nessas construções eram preparadas para elas, dentro da fração áurea, dentro do número de ouro, né, daquele número Φ, eram emitidos harmônicos de 432 Hz. Ao segurar cada um desses bastões e estar submetido a esses harmônicos, e às vezes até dentro daquele sarcófago. Bom, o que anteriormente era entendido como satanismo, a pirâmide, como círculos, como egoétia, a partir de agora, a partir desses vídeos apresentados por Cial, nós vamos começar a desconstruir e mostrar toda a essência da criação de Ruayal, do entendimento da ciência do Ruayal. Tá? Preste bem atenção. Daquela caixa que estava na câmara do rei, que não era para ter nenhuma múmia, e sim para ativação da conexão divina, novas realidades dimensionais ou paralelas eram acessados pelos sacerdotes ou pelo faraó. E conectando a mente terrena à mente divina, eles recebiam informações acima do normalmente conhecido. Esse texto que eu acabei colocando aqui, ele é de um cientista russo extremamente bem conceituado, chamado Valery Uvarov, que ele é do departamento de UFO Research, da Paleoscience and Paleotechnology, da Segurança Nacional, Academia de Segurança Nacional da Rússia. Ele não é pouca coisa. Ele é um PhD fantástico e que faz pesquisas específicas sobre isso, sabe muita coisa. Maravilha, hein? Maravilha mesmo, nossa, um banho de conhecimento. Vamos lá. Maria, nas tábuas de argilas da antiga Suméria encontramos imagens de seres parecendo sacerdotes ou algo parecido, segurando cones nas mãos. Isso tem a ver com este tema? Pois é, tanto na Suméria você vê esses seres, né, do lado, assim, rodeando o que se chamam de árvores. Tem gente que fala, isso é o DNA, isso é uma árvore divina, ou isso simplesmente é um canal de força. Interessantemente, eles seguram esses cones que parecem ice creams, né? E isso tem também na África do Sul, exatamente o mesmo padrão ao lado daqueles ranges da África do Sul. Então, o que eu posso dizer é que, ao que tudo indica, sim, nós temos algo a ver com a condução de energia através do efeito sônico. Eles geravam efeitos assim. Alguns relacionam aquele formato de cone de sorvete com até um formato de glândula pineal.
outros até falam em formato de pinha de pinheiro, mas pinheiros na Suméria, um tanto quanto sem lógica, né? E mais recentemente, o próprio pesquisador Michael Tellinger deu, então, essa observação que esses cones, e tanto quanto as rochas, ele escreveu no livro chamado Slave Species of God, que seria espécies escravas de Deus, porque ele fala dos Anunnakis aqui. Ele mostra que essas rochas, elas estão todas patinadas. Quando uma rocha tem patina em cima dela, pátina, que ele fala patina, é pátina em português, né? Significa que você está considerando aí uns 200 mil anos para cima. Então essas rochas, essas formações da África do Sul, todas têm pátina. Significa que aquelas áreas todas que tem lá, tem mais de 200 mil anos, né? Então, teoricamente, esses cones que estão ao redor da área do lado daquelas formações de rocha que parecem mais os violinos ou até guitarras, e aí na Suméria tem esse formatinho de casquinha de sorvete, que é similar da África do Sul, eles eram emissores de ondas sonoras, que em determinada zona de encontro, de equilíbrio, cada um cone em uma mão, eles encontravam um ponto zero, onde a emissão da onda existia, podendo desde já cortar ou até levitar os objetos aonde elas tocavam até gerar energia. Então essa tecnologia do som era capaz de cortar, fundir a temperatura ambiente, qualquer material, por ressonância, seja rocha ou metal, rearranjá-lo geometricamente e espacialmente. Eles usavam para tal tecnologia da simática, então junto com a ressonância simática. Não é à toa que tanto na Índia como em países árabes, a gente tem uma coisa interessante, os tapetes árabes. Vocês nunca se perguntaram sobre o formato e estrutura das mandalas e os tapetes árabes, aquelas estruturas, aqueles desenhos maravilhosos, tanto nos tapetes como nas paredes, que parece um monte de mandalas? Aquilo hoje em dia, estudando a simática, a linguagem do som e o desenho que ela forma por escala de frequências e tons, são exatamente os mesmos desenhos. Isso significa que aquele povo antigo conhecia a linguagem da frequência, do som e da forma. E ficou gravado na memória das pessoas que, mesmo perdendo a sua origem real, sua aplicação real, continuaram desenhando aquelas formas que eram exatamente criadas de acordo com a simática. Então, tem até uma coisa interessante, uma história interessante, que na região da Flórida, nos Estados Unidos, isso saiu até no History Channel, tinha um homem chamado Edward Lidis Kaunin, um imigrante da Letônia, que ele construiu blocos de pedras, várias toneladas, né, eram pedras. Só um minutinho. Ó, é interessante aqui, eu estava aqui passando, vendo, que essas imagens aqui, em forma de mandalas, como conhecido, é o mesmo que se é encontrado também em flor, nas flores, né, nas pétalas, girassol, como chama, girassol, sol é uma entidade, não sei bem como é que seria o nome, a origem ainda dela, há muito a conhecer, mas é importante você entender que isto aqui é som. Quem está te mostrando esse desenho, esse formato disto aqui, é um magnético da tecnologia, da triologia, mostrando para você, né, o som, a ressonância, tá bom? Isso aqui não é bordado não, tá? Isso aqui não é bordado não, isso aqui é som. Esse desenho aqui é som. Então isso é Ophir. Isso aqui contém aonde? Linguagem da frequência, do som e da forma. E ficou gravado na memória das pessoas que, mesmo perdendo a sua origem real... O que os seres humanos perderam sua origem real? A original é o som. É o som.
sua aplicação real, continuaram desenhando aquelas formas que eram exatamente criadas de acordo com a simática. Então, tem até uma coisa interessante, uma história interessante, que na região da Flórida, nos Estados Unidos... Aqui, ó. Isso aqui é a imagem através, tá, de animações sonoras pela tecnologia do elétron. Olha aqui. Isso aqui é digitais. Para onde você correr aqui, esses pontozinhos aqui é IAL. Isso é OFIR. Isso é a nossa pátria, a nossa Adamar. Isso saiu até no History Channel. Tinha um homem chamado Edward Lidis-Kauning, um imigrante da Letônia, que ele construiu blocos de pedras, várias toneladas, eram pedras, eram rochas coralinas, moldadas em linhas figuras geométricas, que além de cortadas, foram suspensas por vários metros. Ele começou seu trabalho nos anos 20 e o terminou, a próxima morte, nos anos 50. Ninguém nunca viu esse homem construindo. Mas aí tem a história interessante de umas criancinhas que à noite escapavam, né, iam olhar o que ele fazia, e só à noite ele trabalhava, e não tinha nada, não tinha guindaste, não tinha nada. E ele usava cones nas mãos. Até que as crianças foram para os pais e relatavam: pai, mãe, o cara lá, o maluco lá das rochas, que montou aquele jardim de toneladas de rochas com formatos geométricos, ele faz aquilo lá com cones de ice cream, de sorvetes na mão. E os pais, claro, falavam assim: essas crianças são crianças, né? Pois é, só que esses cones de ice cream, que eles falavam, cones de sorvete, são exatamente os mesmos cones que os sumérios usavam e que na África do Sul estão com patina, mostrando que tem mais de 200 mil anos, né? Então essa é uma coisa interessante. É um enigma, né, Maria? É um enigma. Olha que é interessante, ó. Isso aqui é som. Isso aqui é magnético. Isso aqui é mesmo, tá vendo o que você tem em seus dedos. Isso aqui é o som, a ressonância magnética é o mesmo DNA de IAL em cada um de nós. Não tem pra onde sair, não tem pra onde correr. Isso aqui é 666. Isso aqui é OFIR. Enigma! E agora, Maria, amplia o nosso conhecimento sobre a simática, né? Não pode definir o que é simática melhor? É assim, vamos definir porque ela é importantíssima. É o estudo do som, ondas e vibrações visíveis. Então, quando alguém colocar na internet simática, vai encontrar imagens fantásticas, vai lembrar de mim, lembrar dos tapetes árabes, das construções árabes, né? Então, ao enviar ondas de som para a matéria, como a areia sob suporte, tem muitos vídeos do YouTube de cientistas mostrando a areia num suporte, a vibração de solfejos, né? Aonde você tem amido de milho ou tem areia, construindo padrões geométricos. Hoje tem até um equipamento que já faz isso, conhecendo bem várias estruturas frequenciais, amplitude de frequências sonoras, que geram imagens, figuras detalhadas, fora as mandalas, chegando até a imagens de animais, ou seja, os animais, o formato de vários animais foi obtido pela simática, com perfeição. Isso prova que dimensões de maiores frequências estão contidas na de mais baixa frequência, as mais densas, e que o Criador está dentro de nós e somos os seus filhos, né? Tem um equipamento chamado CIMAScope, onde nós podemos ver o CIMAScope, ele produzindo uma frequência de 528 Hz, que é exatamente aquela que eu gosto, que é essa daqui, só para vocês lembrarem, essa frequência de 528 Hz, que é chamada de frequência do amor. Coincidentemente, e a frequência de ativação do DNA, a forma dela é uma estrela de 6 pontas. Não é interessante? Então quer dizer que a estrela de 6 pontas, perfeitamente conformada pelo este som, olha aí, ativa o DNA e... Presta atenção, a estrela de 6 pontas, a qual
as pessoas ficam falando de cabalismo. Presta atenção, ela ativa o DNA, e o DNA é Yud Re Vav Re. O DNA é YHWH. O próximo vídeo do Melachem, dos Melahim, nós vamos mostrar este vídeo de cientista falando sobre isso, tá? Então presta bem atenção. Isso aqui é a digitais, isso aqui são som, isso aqui é Ophir, isso aqui é digitais de Ial, são ressonâncias, são sons, são magnéticos. Gera harmonia no corpo físico e nas células, reestruturando. Incluso tem pesquisadores que provaram que essa frequência elimina tumores. Então, o mesmo ocorre projetando essas frequências sobre caixa de areia, sobre simplesmente o CIMASCOPE, que ele agora já mimetiza. O CIMASCOPE fez formas de corais, tartarugas, insetos, ou seja, a gente conseguiu descobrir com essa pesquisa as frequências que constroem o universo. Deve ter sido assim que o grande arquiteto construiu essa realidade, que é mais ou menos assim: luz mais verbo, que é o som, igual a matéria, que é a realidade na sua forma geométrica apresentada, né? Então, Nikola Tesla, ele estava correto ao dizer: todo o nosso sistema biológico, o cérebro e o planeta Terra trabalha nas mesmas frequências. Isso mostra a teoria da holografia, imagem e semelhança. A holografia, a parte do todo nas partes, ela é parte de uma mesma frequência primordial, com frequências secundárias, dando diferenciação. Então é chegado o tempo de, novamente, tal e qual fizeram os nossos antepassados, que pertenceram a civilizações avançadas que evoluíram e se destruíram por uma série de coisas, retornar esse conhecimento ao homem atual, ressonando com a harmonia fundamental do universo, de toda a matéria que nos rodeia. A matéria diferenciada em sua estrutura, ela possui uma assinatura de frequência harmônica. Através dessa assinatura, podemos alterá-la, modificar sua forma e gerar energia. Então, muitas cidades e monumentos da antiguidade foram construídos com essa tecnologia do som, levitando, alterando formatos, remodelando, através da geometria gerada por novos harmônicos, ou seja, utilizando a ressonância harmônica associada à simática. Depois de construídos esses monumentos, eles sustentavam e ainda sustentam, o que é interessante, essas frequências fundamentais, harmonizadoras, que é o que o Michael Tellinger mostrou, os pesquisadores de Stonehenge. Elas continuam lá, podem ser ativadas. Então, muitos cientistas, eles dedicam a sua vida, né, a esse tipo de tecnologia, estando certos de resgatar um passado que ficou ali, perdido, né? Só que, interessantemente, ou por ser nada interessante, como eu sempre digo, é a dificuldade de conseguir financiamento para esse tipo de desenvolvimento, o que você não consegue, porque na universidade clássica, no meio científico clássico, isso é considerado de segunda classe, sem interesse para o meio científico. Infelizmente. Infelizmente mesmo. Né? Pois é. Verdade. Bom, Maria, números, numerologia e som, tem algo a ver? Tem tudo a ver, né? Vamos falar de novo da frequência do 430. Interessante, pessoal. Vou deixar bem claro. O programa Conhecereis a Verdade, a Verdade vos libertará, é fazer você sair do miticismo, sair dessas ilusões, religiões, desse medo, pavor, terror que criaram acerca de Solimão. Solimão, criou com os demônios, isso aí são significados de pronúncia. Existem os Melahim, mas não para esse tipo de coisa. Veja como se cria-se as coisas, como se faz as fundações, como se faz as arquiteturas, toda a construção, através de quê? De som, ressonância magnética. 32 Hz, que é a frequência do universo. Se você somar 4, 3 e 2, você tem o sagrado número 9. Então, para a numerologia, o significado, vibração de um número, ele pode ser obtido somando-se às suas unidades. Então, se o 432 Hz significa essencialmente a vibração do 9, ele é um número diretamente ligado à criação e destruição do universo e às bolhas de realidade do nosso universo.
De acordo com o Pitágoras, né, que ele era um numerólogo, e a escala pitagórica que mais se usa pela numerologia, tudo é número, tudo é frequência. E as línguas e as linguagens, né, numerológicas usam sistemas que aplicam essas frequências a esses números. As antigas, principalmente, as construídas em base de geometria sagrada, inserida na linguagem onde o som da palavra carrega enorme poder e podem ser decodificados usando-se os números. Números são a raiz da linguagem da forma de letras, uma expressão matemática que pode ser escrita da forma com letras, né? E mensagens filosóficas que ficam inseridas nos livros que carregam certas mensagens. Muito interessante, hein? Até pra minha casa aqui dá número 9 também. Maria, o que o número 9 representa, então, Maria? O 9 é o último número de um sistema de base 10, né? Então, sendo o último e o limite de tudo que existe. Então, o 9 é um número que tem qualidades muito mais interessantes que outros números, dependendo do ponto de vista, e tem sido usado para manter um código secreto na Terra, né? Que afeta cada uma das pessoas na Terra. Quem usa esse código, quem criou esse código, sabia o que estava fazendo, né? Revelando uma grande verdade da existência, codificada na construção do universo, afetando as nossas vidas, que é o código 9, que muitas vezes é representado como 911. Né? Então é interessante que somando 911 você tem 11 novamente, então você tem 9 e 11, que são dois números muito representativos, né? Então, o código 9 está escondido na forma de outras associações numéricas em livros antigos, música, arte, religião, arquitetura, pergaminhos, pirâmides, enfim, por tudo que existe conectado, você vai encontrar um padrão matemático ligado ao 9. O inteligente design do universo, ele é geométrico e de formas congruentes. Lindas imagens apresentando o número 9 como prova de conceito estampado nela e dadas por Deus, ou seja, quando você fala em 9, ele está representando aquela frequência primária que a gente estava falando dela agora há pouco, desde átomos até galáxias, incluso o nosso DNA, está delineado por padrões geométricos contendo o número 9 escondido, ou seja, a frequência primária que representa o universo como prova de criação. Então aí... Atenção, gente. Então aqui a gente procura destruir o miticismo acerca do 9, acerca do 6, tá? Do 3. Essas numerologias da matemática, isso aí, toda essa arte, todo esse conhecimento, esse entendimento, através do Ruayal, ele vai mencionando, vai trazendo para nós, hoje, nessa regeneração da raça humana, que isto aqui é a presença do Criador, do Eterno, Soberano, de todo o universo, e o nosso ser, a qual nós estamos em constante no respirar, no bater do coração, no inspirar, em tudo que nós temos, todo o nosso movimento com o universo. E o universo tem um som, e o som, ele está harmoniado junto com o nosso DNA, com o nosso bater do coração, com o nosso respirar. Então, saia desse engano do 666, que é da besta, que é do Rassatã, saia dessas coisas. Isso aí é um engano do governo religioso. A realidade é que nós somos e sempre fomos a presença do Eterno, do Criador, nesta Adamá. A eles foi dado o código de Deus, né? Pois quando você adiciona números de uma certa forma, diferentes padrões geométricos... Interessante, ela tem o conhecimento, o entendimento, ela é formada, PhD na triologia, mas ela não chega a uma definição do nome do Criador Soberano através do Yud-Re Vav-Re. Ela conhece muito bem, mas acredito que para não se envolver com religião, mas ao mesmo tempo se envolvendo, ela pronuncia o nome Deus. Deus é Zeus, Deus é Theos. Não tem nada a ver com o assunto que ela está tratando aqui. Pelo contrário, a pronúncia Deus é muito fichinha, muito baixo.
pro entendimento da consciência que ela está aqui comentando, tá? E eu fico reparando para que o grupo entenda, né, que não se trata-se de formação acadêmica, de estrutura, de sabedoria, como Maria Pereda, ela é PhD, né, em teologia, mas, né, a ela não foi chegado, pelo menos se foi revelado, mas ela não chegou à consciência da importância do nome Iau, né, do tetagrama sagrado Yud Re Vav Re, que é 666. Isso é muito interessante, mas infelizmente, quem sabe no futuro, quem sabe, né? Acho meio difícil, porque agora a maioria dos vídeos de Maria Pereda falando sobre intergaláxia, né? Falando sobre extraterrestre. E nós vamos desconstruindo todas essas coisas que podemos desconstruir, que tiver ao nosso alcance. Eles emergem. Então dá na mesma você trabalhar com o número separado ou a frequência que o número representa. Números estão vivos, isso dizia Pitágoras, e governam o universo devido à frequência que representam, ajudando a criar realidade, forma, simetria, para a qual somos induzidos e usados para controle subconsciente, note bem, né? Pois nossa consciência é atraída para a forma e estimulação, portanto ela está constantemente observando e a ela sendo dito que é realidade e o que nos devemos conectar e acreditar. Note que se usam as frequências, os números, quando você está olhando um número e te dão lá 9/11, né? Setembro, 11 de setembro, esse número, ele te dá uma frequência e ele foi escolhido a dedo, com certeza. Então, quando você tem o 9 isolado, você tem a frequência do universo. Quando você tem o 11 do lado do 9, você tem uma coisa para derrubar o 9, né? Então, não é à toa que 9/11 é um número não muito significativo, positivo, né? Seriam infindáveis exemplos, né, que a gente poderia dar aqui para mostrar esse segredo do número 9, né, que Leonardo da Vinci conhecia. Ele colocou o número 9 na última ceia, no homem vitruviano. O conhecimento nórdico usa ele para falar dos 9 mundos presos à grande árvore Yggdrasil, né? O 9 cria a sensação de eternidade, embora óbvia, né? A relação com o período da gestação, 9 meses, né? A runa 9 é a Hagalaz, que é a matriz, a origem de tudo, coincidentemente, né? E a sua representação gráfica como um floco de neve são os 9 mundos, a substância da vida. O Valknut, que é o símbolo dos 3 triângulos entrelaçados, típicos da mitologia nórdica, que é o 3 mais 3 mais 3, daí a importância do 333, ou do 3 vezes 3, que a gente encontra várias vezes como referência, que chega novamente no número 9. Então, o 9 é a totalidade dos mundos. O 9 é a frequência do 432 Hz. Então, ele nos oferece a oportunidade de renascermos, gerando a ideia de germinação após a morte, assim sucessivamente. Então, é um símbolo, é um patamar da transmutação, da mudança da condição humana para um nível mais espiritual. No livro dos Eddas, que é encontrado na Islândia, e é a Bíblia dos nórdicos, você tem a história do Ragnarok, que é o eclipse dos deuses, ou juízo final. Naqueles tempos, diz o Eddas, 800 guerreiros divinos apareceram através de 540 portas do salão chamado de Valhalla, né? Se você jogar a multiplicação de 800 por 540, você tem 432 mil. Que coincidência, né? Então, o número 432, que dá 9, ele é encontrado no relógio biológico do corpo humano, quanto no cosmos. O coração de um atleta treinado ou pessoas saudáveis bate uma vez por segundo, né? Então, se você fizer a conta, após 24 horas de um dia, serão batidas 86.400 batidas, dividido por 2, será 43.200, 432, novamente assinatura do 432. Não, né? Então é incrível que até o Graham Hancock, o Robert Bauval, que são dois pesquisadores fantásticos, naquele livro que eles escreveram, O Segredo
o mistério, a mensagem da Esfinge, The Message of the Sphinx, eles falam e declaram e demonstram que por instrumentos, que a pirâmide de Gizé, que a pirâmide grande, que está na planície de Gizé, e a própria Esfinge, elas vibram em ressonâncias harmônicas de 432 Hz. Então esse 432 Hz, ele é um harmônico da frequência da luz, que fala e ressona diretamente com as nossas células, representado pelo número 9, dentro do nosso corpo como fração áurea. As células se comunicam umas com as outras através da luz infravermelha, que é exatamente representado com um solfejo de 432 Hz. E o pesquisador muito interessante, que é o cara que inventou o CIMAScope, que é o John Stuart Reid, ele é um engenheiro de som, ele fala muito sobre cimática, ele colocou vários fenômenos interessantes atestando o que acontecia. Ele fala assim, que através dos estudos dele, além de ele obter formas geométricas encontradas na natureza, ele conseguiu provar a mensuração da geração de energia constante durante experimentos usando o 432 Hz, dizendo que realmente ele deve ser considerado um harmônico de luz, som no ar, que pode ser definido como a transferência de movimentos periódicos entre os átomos ou moléculas em colisão adjacente. Ele diz que o 432 Hz é essa energia sonora, normalmente que se expande para longe do local das colisões, na velocidade local do som, com uma emanação esférica ou em forma de bolha. Interessante que o universo tudo é esfera e é bolha. 432 Hz faz expandir a formação da bolha, né? A superfície da qual está no estádio de oscilação radial. Então, do ponto de origem da bolha sônica, uma bolha eletromagnética criada pelas colisões entre as moléculas no ar, porque cada colisão cria atrito e liberta uma pequena quantidade de eletromagnetismo infravermelho. Interessante que ele diz o seguinte, que através do 432 Hz, o universo esférico foi criado, né? Que é o que ele vê no CIMAScope. Então, esse magnetismo que se forma como consequência da bolha sônica, né, assim como a bolha sônica, ela vai se expandindo a partir da fonte esférica e é modulada por periodicidades sônicas, da mesma maneira que uma transmissão de rádio de modulação em amplitude é constituído por um transportador eletromagnético que é modulado em amplitude por, digamos, uma pessoa que faz uma frequência de voz nessa frequência, né? Então, é interessante é que o que a gente pode falar é que a nota harmônica do 432 Hz é, sem dúvida nenhuma, o construtor do universo, né, que a gente vive, o construtor dessa esfericidade onde vivemos, e é quem dá a harmonia do nosso corpo físico com a criação de novas realidades. Por isso, a representação do 432 como o número 9, do início e do fim. 432. É muito interessante. Muito legal. Foi mudado para Gostei muito de saber a explicação do 9, porque tudo na minha vida gira meio em torno do 9 e do 8. Então tá ótimo você de explicação. Vamos lá, Maria. A linguagem de Enoch pode ser considerada um exemplo de tal conhecimento? Olha, sem dúvida nenhuma. A gente, pegando um livro de um pesquisador fantástico, que é o J.J. Hurtak, que é um PhD, ele fez um trabalho com muitos pesquisadores, um trabalho que foi até considerado científico, né? Só que é para variar, considerado ciência de segunda classe, porque não é aceita academicamente de forma normal. Então, o Enoch é aquele Thoth, conhecido pelos egípcios, assim, referenciado como o senhor da magia e do tempo, e pelos gregos também chamado de Hermes, né? Mensageiro dos deuses. Nos manuscritos do Mar Morto, ele é revelado através dos apócrifos, porque Enoch não está na Bíblia oficial, não sei como referido de leve, né? Ligado a Noé, mas ele está nos apócrifos. Enoch descreve uma maravilhosa civilização do passado, nos apócrifos, a qual fez mau uso das chaves de Enoch, que são chaves sônicas, né? E o conhecimento de Enoch revela uma linguagem mãe, uma língua mãe, que é uma linguagem de ondas. Interessantemente, os antigos se referiam a essa linguagem de Enoch, que é essa linguagem das ondas, como Riburu.
E essa é a primeira semente de linguagem introduzida no tempo desse ciclo, né, de tempo atual. Codificando as geometrias naturais da forma por ondas do mundo físico, o que a gente tem aqui Ribur é uma linguagem harmônica, mimetizando propriedades da forma por ondas de luz. Então, esse Ribur, a linguagem de Enoch, era uma linguagem harmônica de som e luz. As chaves de Enoch mostram ser sons chaves, são chaves de sons, chaves para serem a matriz vibratória da própria realidade. Então, o conhecimento enoquiano, ele descreve exatamente o que fala o JJ Hurtak, equações sônicas, codificadas dentro dos antigos mantras, inclusive ele se refere que está codificado em cima do nome de Deus, capazes de afetarem diretamente o sistema nervoso e produzir um efeito profundo de cura de estados de consciência elevado. Muitos cientistas modernos falam a respeito do DNA como uma configuração que é capaz de ser modificada pela luz, pela radiação, por campos magnéticos ou por pulsos sônicos. Então, os cientistas modernos estão falando agora o que você encontra nas chaves de Enoch como essa linguagem sônica. Muito interessante o trabalho do JJ Hurtak no livro As Chaves de Enoch. É verdade, também acho extremamente interessante o JJ Hurtak, que é as chaves de Enoch, já tivemos assim um contato com o pessoal, muito bacana também. Mas Maria, fantástica a sua pauta de hoje. Ela é um pouquinho mais complicada. Temos a agradecer, né? Com certeza. Maria, antes de nós encerrarmos aqui a nossa entrevista de hoje, você gostaria de fazer algumas considerações finais, ou se não, passe os seus contatos para os nossos internautas. As considerações finais estão ligadas à pessoa ficar mais atenta àquilo que fala, ao som da sua própria voz, à expressão daquilo que ela quer dizer, porque aquilo que você disser, a nível de significado e a nível de vibração, vai criar a sua realidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na vida é observar a si mesmo, né? E controlar a si mesmo, mantendo-se harmônico. A sua fala tem que ser harmônica, as suas palavras têm que ser harmônicas para gerar uma realidade harmônica. E o meu contato, pessoal que quiser conhecer meu trabalho, pode entrar na página do Facebook, onde está o meu trabalho dos meus livros, que é Facebook, O Sol Negro Livro, ou www.osolnegro.com.br. É isso aí. Bom, pessoal. Bom, vamos dar uma parada aqui, certo? Consegui me entender para tirar uma dúvida acerca da construção, né, do Templo de Salomão e de sua evolução, como ele chegou a evoluir, como ele chegou a construir, como ele chegou a ser um dominador, como ele chegou a ser o nível do o mais rico, o mais poderoso, o mais inteligente, o som. O som, ele está dentro de nós. Toda a formação, toda a geração, toda a informação é som. Quando nós agora, nesta evolução, nesta consciência, estamos chegando dentro desse entendimento, o que nós chegamos a esta compreensão? A compreensão de que aonde está os demônios aí? Cadê? Aonde está Satanás? Aonde está Rassatã, Beelzebul? Não existe. Isso é religião. Na parte 3 dos Melahim, nós vamos entrar no miticismo, tá? Na goétia, na bruxaria, na feitiçaria. Essa aqui é a parte 2. É interessante que nós estamos concluindo uma desconstrução acerca de Salomão. Na parte 3, nós vamos ainda mostrar exatamente, com mais firmeza, sobre a terra de Ofir. Onde é Ofir? O que quer dizer Ofir? O que quer dizer as digitais, né? O que quer dizer as digitais de Yao? As digitais do Criador, o DNA do Criador.
tá? E ao mesmo tempo desconstruindo algumas coisas que Maria Pereda, o próximo vídeo também que vamos usar sobre a desconstrução acerca do miticismo também é de Maria Pereda. Eu pedi permissão de Maria Pereda para mim usar os vídeos dela, para mim publicar. Eu tenho pedido permissão de todos esses canais para fazer isso. São trabalhos que eu, com muito trabalho, eu acredito que eles prestaram e fizeram isso. Eu não sei fazer vídeo, nem chego perto dos vídeos que esses considerados que eu conheço na rede social fazem. Sei que dá muito trabalho, porque é assim. Mas através desse trabalho, nosso objetivo é de levar até você o conhecimento da verdade. Então ficamos aqui com o nosso querido Anderson de Souza Yao, tá? Mora em Manaus, Amazonas. Assim, aqui como também eu moro, em Manaus, Amazonas. E quero deixar a vocês meu abraço. Quero deixar a vocês salvação eterna, Shalem, e que todos sejam abençoados, sempre abençoados. E ok, um abraço a todos aí. isso, se o Anderson aí quiser aí cumprimentar alguém, dar um alô a alguém ou saudar alguém, fique à vontade, meu querido, para falar agora que já estamos chegando na reta final. Obrigado, fica quieto um momento. Tá certo aí, né? Então ele aguentou, achei até que ele tinha ido dormir. Nós estamos aqui no horário de Manaus, Amazonas, com 3 horas e 51 minutos do entardecer. Você conhece como nome madrugada, mas como a palavra madrugada é corrompida, nós falamos entardecer, das 18 horas até as 6 horas do amanhecer. Então nós só nos saudamos com amanhecer e entardecer. Nós não falamos, procuramos evitar nomes corrompidos como dia, noite e por aí vai, né? E quero dizer a todos que este é mais um programa que você pode fazer parte. Como? Não dê like, não precisamos, não queremos, não querem curtida. Isso aí, esse dedozinho de like quer dizer bacanal, quer dizer orgia, quer dizer, sabe? Eu não quero isso. O canal não precisa disso. Nós não vivemos disto, de seguidores. Agora, se você gostou, se você está interessado no assunto, está gostando do assunto, então se inscreva no canal, toca o sininho para quando chegar um vídeo novo você assistir, compartilha com outro seu amigo, parente, vizinho e em seu Facebook, né? Faça isso. Fazendo isso você vai estar divulgando o conhecereis a verdade vos libertará. Então, Shalem a todos e sejam todos abençoados, sempre abençoados, em nome de Yahweh. Shalem a todos. Salvação eterna. Aleluia.